Hoje é uma sexta-feira à tarde. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Mamãe, tá dando chocolate. Então, esse canal é meu e da Poliana. Tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal, eu sou Melissa. Hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente, que é comentários sobre dois livros que estou lendo. Um é esse, My Take On Me, do vocalista do A.H.A., o Morten Harket. Talvez eu fale errado, não sei. Eu ganhei esse livro de um amigo muito querido e ele me deu para que eu entendesse um pouco o meu processo de criação, a construção da minha carreira como escritora, como artista, e tem me ajudado muito. Acho que eu acabei desmarcando sem querer a página. Olha, o outro é esse, Educando Crianças Geniosas, do James Dobson. Mamãe. Eu vou ler primeiro aquele do A.H.A. e depois eu leio esse, porque tem correlação. Gente, se inscreva no canal, ajuda o canal a crescer, tá? Chama seus conhecidos e vamos. Ele tá até meio marcado de tanto que eu gostei e faz tempo que eu quero falar isso com vocês. Eu vou estar falando de um assunto muito sério que se chama bullying. Geralmente a gente fala isso, né? Sobre crianças, sobre adolescentes, mas que na fase adulta pode ser chamado de assédio moral. Então, assim, pode perdurar a vida toda. Para uma criança, essa é uma posição difícil de estar. Eu poderia ter tentado me enturmar com aquelas pessoas. Essa teria sido a atitude inteligente. Seria mais seguro ter feito parte daquele grupo para ser aceito. No entanto, uma criança não pensa desse modo estratégico. Meu pensamento instintivo era de que não queria estar associado a eles, porque assim, talvez todas as outras pessoas gostassem de mim. Mas não é desse jeito que as coisas funcionam e eu acabei ficando sozinho. O pior do bullying psicológico é achar que os agressores estão certos de alguma forma. Uma parte de mim não gostava da minha aparência, de como eu falava, de eu não ser capaz de me expressar bem. Esse desejo de se encaixar e de ser amado é muito forte. Nossa, isso tem muito a ver com o que eu vou ler ali depois para vocês do outro livro. E é muito difícil não ser convencido por ele. Eu estava disposto a vender algo de mim para obter esse reconhecimento. Ao mesmo tempo, tinha consciência do que estava fazendo, através de vislumbres de mim mesmo, bancando o cão submisso que tentava agradar aos outros. O fato de que não me dobrei completamente às exigências vinha da confiança dentro de mim que só reconheci tempos depois. Enquanto eu falo sobre bullying e assédio moral, a Felizinha está aqui. Graças a Deus ela parece ter um temperamento diferente do meu, mais segura. Por que eu virei alvo? Vou passar por outra página. Essa página. 42. Uma mistura de inocência e imaginação me transformou em alvo dos agressores. O fato de que eu era filho de um médico também não ajudou.
Fazia parte do trabalho do meu pai viver próximo da comunidade mais pobre daquele distrito que ele atendia. Assim, tornei-me um alvo óbvio também por esse motivo. Por mais que tentasse evitar não estar na linha de frente, não obtive sucesso. Havia um garoto em particular que era o chefe do grupo. Ele era perverso e influenciava os outros. Não era nem mesmo tão forte fisicamente, só me atacou uma única vez, num ataque surpresa. O mais comum eram os outros me baterem em seu nome, fazendo isso para impressioná-lo. O interessante era que o garoto maior e mais forte não era particularmente mau. Era o único menino capaz de me bater sozinho numa luta justa. Mas o líder do grupo envenenava o ar e aquele garoto cumpria suas ordens. Jamais pensei em suicídio, mas consigo entender o motivo pelo qual as crianças nessa situação levam isso em consideração. Essa parte dele falar que nunca pensou em suicídio, não sei. Talvez ele não quisesse assumir, né? Porque ele trouxe à tona essa ideia. Então eu acho que de alguma forma, né, é algo relevante. Pode ser um lugar muito solitário, suspenso no tempo, sem luz no fim do túnel. Nunca discuti isso com meus irmãos, pois o mesmo não acontecia com eles. Nem sempre. Pode acontecer com um filho e com os outros não. E desse modo jamais seriam capazes de entender ou me ajudar. Pode ser que um filho seja alvo de bullying e o outro faça o bullying, né? Porque é temperamento. Acaba-se neste círculo vicioso. Somos agredidos, em parte porque estamos em nosso pequeno mundo e de algum modo achamos que somos responsáveis por aquilo. A vítima, ela sempre se culpa, ela sempre é a culpada. Não é que ela é a culpada, ela se sente a culpada. Mas sofrer bullying só serve para nos isolarmos ainda mais nesse mundo, o que nos torna um alvo ainda maior, fazendo com que nos isolemos mais. Não é complicado captar a ideia. Aquilo que a gente vive na infância não desaparece na vida adulta, é muito forte. Eu li um livrinho que uma vez eu participei de um grupo de apoio de uma igreja que até os 7 anos de idade a sua personalidade está sendo formada. Então, qualquer coisa que aconteça, todas as coisas que acontecem até os seus 7 anos de idade, então, mesmo que estejam lá no subconsciente, né, tem um efeito muito grande. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado como você trata uma criança, o que você fala para ela, como você fala, né, para que ela depois não precise ficar fazendo terapia, né, ficar buscando auxílio, enfim. O outro livro, esse aqui, né? Ele vai falar sobre o temperamento das crianças, que dentro da família, olha só, eu vou ler para vocês na página 17. Quando há 2 crianças na família, o mais provável é que uma seja dócil e a outra rebelde. Ninguém sabe ao certo por que isso acontece. As 2 nasceram dos mesmos pais, mas são tão diferentes que parecem ter vindo de 2 planetas distintos. Uma abraça você, a outra lhe chuta a canela. Uma é naturalmente amável, a outra parece um rio de lava incandescente. Uma obedece às ordens, a outra dá as ordens. Fica evidente que cada uma está dançando conforme uma música diferente. Aqui eu vou ler a parte que identifica esse vocalista. Eu não sei como você foi quando era criança, mas eu me identifico muito com essa criança dócil. Eu sofri bullying por muito tempo da minha vida, tanto na escola quanto dentro da família, dentro de casa mesmo. E eu
vou ler aqui para vocês, está na página 19 agora. Alguns anos atrás, conversei com a mãe de uma dessas crianças amáveis. Estava preocupada com as dificuldades que seu filho vinha enfrentando na escola maternal. O menino estava sendo intimidado por crianças mais agressivas, mas não fazia coisa alguma para se defender. Assim, todas as tardes, quando a mãe ia buscá-lo na escola, ele havia sido ameaçado, havia apanhado de outros meninos. Até as meninas o perseguiam. Vocês lembram do outro trecho que eu li, que começa com uma pessoa e daí vai agregando, sabe, várias crianças? Porque é influência, um influencia o outro, sabe? Às vezes só um tem interesse, às vezes esse um nem faz nada, mas ele exerce um certo tipo de influência que todos os outros começam a fazer mal para essa criança X, sabe, que está sofrendo bullying, começa a fazer o mal para essa criança para que esse que é o líder se sinta feliz, para agradar esse líder. Então é por isso que começa com um e vai juntando, sabe? De repente está a sala toda fazendo bullying. E é assim, não sei se vocês lembram quando era criança. A sala toda começa, sabe? E parece uma brincadeira, mas não é, gera sofrimento, sabe? Nessa criança. A gente pensa em influencer, não é só adulto que influencia, a criança é desde pequeno, um influencia o outro. Existem crianças que elas têm... elas não se deixam ser influenciadas pelo mal, mas é raro, sabe? Porque as pessoas, elas... E até os adultos, sabe? Um influencia o outro. A influência é muito perigosa. Ela pode ser boa, mas a maior parte, ela é perigosa. Às vezes você pode estar fazendo mal para alguém, ou uma criança está fazendo mal para outra e nem sabe por quê. Só porque alguém mandou, só porque alguém disse que deveria. Você precisa se defender, a mãe lhe dizia repetidamente. Essas crianças vão continuar maltratando, a menos que você as faça parar. Todos os dias ela estimulava seu filho carinhoso a ser mais agressivo, mas o que ela estava pedindo era contrário à natureza dele. Por fim, a frustração do garotinho foi tanta que ele começou a criar coragem de seguir o conselho da mãe. Certa manhã, enquanto ela o levava à escola, ele disse: mãe, se aquelas crianças me perturbarem hoje de novo, eu vou dar uma surra nelas, mas só de leve. E aqui ele faz o comentário, autor: como surrar alguém de leve? Não faço ideia, mas para esse menino dócil era perfeitamente possível. Eu já vi esse menino, eu conheço esse menino. Eu vejo meu pai nisso. Meu pai, ele tinha essa natureza dócil. E muitas vezes a minha mãe dizia para ele bater no meu irmão, ele fechava a porta, pegava o cinto, batia na cama e falava pro meu irmão fingir que estava chorando. Hoje isso me emociona, essas lembranças, sabe? E a gente não muda a natureza da gente. Na verdade, se você tem a natureza dócil, ótimo, você não precisa se tornar uma pessoa, sabe, agressiva. Agora, na página 42, eu vou falar sobre a atitude dos professores, é o que ele conta aqui, o cantor. Tão traumatizante quanto o bullying foi a atitude dos professores diante da situação. Eles sabiam o que estava acontecendo, mas não faziam nada. Alguns deles consideravam aquilo algo inerente à infância. Outros enxergavam como parte saudável da fase de crescimento, uma espécie de fortalecimento que acabaria me fazendo bem. Infelizmente, muitas pessoas consideram, sabe, tá apanhando, sabe,
E não faz nada, sabe? Tem que aprender a se defender, faz parte, é bom. Existem esses tipos de discursos. E ainda outros simplesmente evitavam assumir o risco de se envolver. Aí a gente vê, né? Por que acontecem tantas mortes, tantas coisas ruins com as crianças, com os adolescentes. Olha o que ele tá contando, o que aconteceu com ele. Ele apanhou por muito tempo. Numa dessas surras, poderia ter acontecido algo grave com ele. Poderia ter ficado cego, sei lá. Poderia ter morrido, sim. Tem criança que mata criança. Tem adolescente que mata outro coleguinha. Um professor tentou me ajudar, mas ante a reação negativa das outras crianças, acabou desistindo. Não desista de defender alguém que precisa de ajuda. O resultado final foi que as crianças passaram a não respeitá-lo, pois ele não mostrou nenhuma ira e recuou para manter a paz. Para manter a paz, você aceita a violência. Grave isso, né? Dessa maneira, os agressores mantiveram seu comportamento sem remorsos. Olha o que ele diz aqui. Triste, né? Olha, eu relatei muito os bullying na escola, o que eu tava sofrendo, sabe? Os meus colegas jogavam minha mochila dentro do cesto de lixo. Tinha comportamentos horríveis, até com os professores, às vezes, os colegas. Ai, credo, alguma coisa mexeu ali, querida. Até esse bullying atingia os próprios professores. Tinham professores dentro da sala de aula que eles choravam. E teve colega minha que fazia isso, fazia o professor chorar, que eu fui ver depois que se tornou psicóloga. Eu fiquei abismada com aquilo. Enfim, não sei que tipo de psicóloga que se tornou, né? Mas foi uma criança muito perversa. E isso acontece. Outro dia eu vi uma criança pouco maior que a minha filha, acho que uns 4, 5 anos, andando na rua, e comentei com alguém, a pessoa me disse, é que criança de vila, criança pobre é assim mesmo, sabe? Criança de bairro é assim mesmo, já crescem na rua. E como se, sabe, proteger a criança, não deixar ela sozinha na rua, sabe? Fosse frescura, fosse coisa de elite ou exagero, sabe? Frescura, né? Frescura. Então, assim, viu como é real? Aqui, ele conta o sofrimento dele. Aqui ele conta que os pais dele parece que compreendiam ele sobre os bullying, né? Aqui ele fala que os pais dele se respeitavam muito. E parece que eram de pessoas que ajudavam umas às outras. Mas, eu não sei. Eu vejo que faltou alguma coisa aqui. Eu vejo como o meu caso. Assim, quando eu levava para os meus pais a notícia, estou sofrendo bullying. E eu demonstrava o desejo de não ir mais para a aula algumas vezes. Ou, na verdade, quando eu falava pra eles, eu queria que eles resolvessem aquilo, já que eles eram meus pais e eu era menor. E para que se resolvesse, para que se apaziguasse, como aqui ele conta, ó, recuou para manter a paz. É uma falsa paz, sabe? É como muitas vezes a mulher tá vendo que o marido tá abusando da filha e ela recua para manter a paz, para manter o casamento. Né? Ou tem outra pessoa da família que tá vendo o abuso e recua para manter essa falsa paz, entende? Vê e não faz nada. Então, quando eu relatei os bullying, os meus pais, eles sempre tinham um discurso assim, é assim mesmo, você tem que levar na esportiva, na brincadeira. E não é assim, sabe? Não tem que levar na esportiva, na brincadeira, porque não é brincadeira. Isso gera depressão, isso gera suicídio, isso gera
autossabotagem, isso gera várias coisas ruins, sabe? Nessa criança e depois no adulto. E na verdade, esse apaziguar, esse manter a paz, começa a servir para tudo, para todo tipo de violência. Porque um dia eu posso trazer aqui para vocês, mas eu me lembro de algumas vezes relatar para os meus pais que estava me sentindo assediada sexualmente. Eu me lembro de uma viagem que eu fiz. Só que eu não falei assim, eu cheguei a falar alguma frase ou outra reclamando durante o passeio e eles também levaram no esportivo. Porque a gente estava no meio de um passeio com fantoches, com adultos vestidos de personagens, sabe? Pica-pau, outros. E eles levaram na brincadeira e eu não estava. Não levei na brincadeira, eu estava apavorada, estava com nojo, estava com medo, entende? E com pânico daquela situação, daquele homem vestido de pica-pau, sabe, em cima de mim. Eu acho que eu tinha uns 9 anos. E tome cuidado com isso, sabe? Eu já vi muito na minha infância os adultos, em outros casos, não só com os meus pais, mas com outras pessoas dentro da família também, levando situações graves envolvendo crianças de uma forma a não proteger a criança, a não pensar na criança em primeiro lugar. Então, por isso hoje é que acontecem tantas coisas ruins com as crianças, sabe? Porque os adultos, eles vêm assim como ele denunciou aqui. É assim mesmo, tem que aprender, tem que crescer, tem que passar por isso, tem que doer para aprender. Até hoje as pessoas têm esse pensamento, você tem que aceitar, é assim mesmo, você tem que suportar, aguenta, sabe? E hoje, quando uma mulher sofre violência doméstica, também é esse pensamento, sabe? Não sei, eu acho que na família de todos quase, por isso que eu criei oprimida. Porque eu vi muito isso quando era criança, também tem que aguentar, tem que suportar, é assim mesmo, sabe? Quem sabe uma hora muda. E é isso, gente. Esse é o papo. Reflitam aí, protejam suas crianças. Vocês são responsáveis por elas, protejam. Mesmo que vocês não sejam. Se vocês virem alguma coisa, vocês têm obrigação. Olha, independente da obrigação legal, vocês têm a obrigação, sabe? Porque nós estamos no mundo para ser luz e sal, sabe? Não é só o que a lei manda, não, sabe? Nós estamos na Terra para fazer o bem, para proteger os mais fracos. Tanto animais também, porque os psicopatas, eles começam, meu Deus, a judiar dos animais e depois que eles vão para as crianças, para os adolescentes. E outro dia me veio uma palavra, crueldade. Crueldade. Então, assim, como eu falei de bullying e falo que o bullying é o assédio moral, não, o assédio moral é o bullying da criança. Então, aquele que muitas vezes era criança que fazia o bullying, ele vai crescer, ele não vai fazer bullying mais, porque bullying de criança, adolescente, ele vai fazer o assédio moral, sabe? Onde ele estiver, dentro da família, no trabalho, ele vai. E muitas vezes vai ser aquela pessoa super legal, sabe? Uma pessoa influente. Como esse menino que era super influente, ele era líder nato, ele era querido por todos, sabe? Ele reunia várias pessoas em volta dele para prejudicar uma pessoa que ele escolheu, que alguma coisa pegou ou inveja, ou frustração da vida dele, alguma coisa que ele traz à casa dele. Alguma coisa ele viu naquela pessoa, sabe? Pode ser uma pessoa narcisista, mas uma pessoa que ela vai chegar com um sorrisinho e vai jogar um comentário maldoso em você. Eu já sofro muito com isso. A pessoa olha ao redor, vê se ninguém tá perto,
chega, dá um sorrisinho e de modo muito irônico joga a ferpa em você. Joga o veneno em você. E é assim. Não é assim na sua vida? Porque às vezes ou a gente sofre isso, ou a gente é aquele que faz o outro sofrer, né? Com comentários maldosos, com maldições que joga no outro, né? Então, bom, vou fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, cura o nosso coração, Senhor, de todo bullying, de toda assédio moral que nós sofremos, de toda palavra maldita que recebemos em nossa vida. Gente, tinha acabado o espaço no celular e vou mostrar pra vocês novamente os livros, já, se vocês se interessarem, de repente, eu não tô ganhando nada. Essa é uma biografia, né, do Morten Harket, do Ahá, muito bom. E esse é do Dr. James Dobson. Deixa eu ver se fala aqui um pouco pra ele. Cadê? Dr. James Dobson, conselheiro de família. É um conselheiro. Enfim, eu acho que eu vou trazer outras vezes, porque esse livro eu me identifiquei com muitas coisas que ele tem. Daí eu vou trazer outros trechos e discutir com vocês. E é isso, desculpe pelo corte, que Deus abençoe sua vida. E mais uma vez, proteja a todos. Eu trago alguns trabalhos meus contra a prostituição, contra a casa de prostituição. Ainda não fiz, mas vou fazendo trabalhos contra a pornografia, porque nós temos que proteger a todos diante de Deus. Não sei se você é cristão, mas você deve acreditar em Deus. Diante de Deus, todos nós temos a mesma idade, todos nós somos crianças, todos que temos que proteger uns aos outros. Não existe uma idade em que a partir de 18 anos você, sabe, já tem que aguentar certas coisas. Não tem que ser protegido, sabe? Deve se afastar da violência, mesmo que seja moral, é uma violência. Deve proteger o outro. Nós temos que ser luz e sal no mundo. Outro vídeo eu vou trazer sobre mais essa questão da influência também, como ela é perigosa. E é isso. Se inscrevam no canal, curta o vídeo, fica até o final sempre nos vídeos. Tchau, gente. Que Deus abençoe sua vida. Até mais.